Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Paz e bem a todos e a todas. A nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, com muita alegria, está partilhando com todos e com todas os 17 anos do Serviço Franciscano de Solidariedade, conhecido pelos Cefras. A nossa província, ela optou por 5 frentes de presença evangelizadora, onde nós, enquanto frades menores, queremos mostrar onde viver e como viver a nossa vocação franciscana. Estamos presentes nas paróquias, nos santuários, no universo da educação, no universo da comunicação, nas missões, mas também queremos marcar a nossa presença e assinalar essa presença franciscana no serviço ou na frente de evangelização para a solidariedade. Então são há 17 anos que nós ali estamos presentes, num cuidado muito particular para com os mais empobrecidos. Os Cefras, nas suas diferentes atividades, os seus diferentes trabalhos, seja com os idosos, seja com as crianças, seja com os imigrantes, o Cefras é uma estrutura dinâmica. Então é uma entidade oficialmente reconhecida, sim, mas é uma entidade também, diria assim, dinâmica, que deve estar mais do que nunca atenta ao movimento da cidade, ao movimento das pessoas e, sobretudo, atento no sentido de perceber e captar de onde procede o grito e o clamor dos mais empobrecidos. Então, como província franciscana, nós nos congratulamos, festejamos 17 anos, eu diria, é ainda uma entidade que nem chegou à sua maioridade. No entanto, creio que nesses 17 anos foram milhares e milhares de pessoas que os nossos frades, com a colaboração também das pessoas, sejam elas voluntárias como os próprios colaboradores, fizeram em relação às pessoas mais empobrecidas. Então nós queremos assim, e eu particularmente, quero agradecer a todos os benfeitores, quero agradecer a todos os colaboradores e colaboradoras do Cefras, e agradecer em nome de todas as pessoas que nesse tempo, nessa história, foram assistidas e que certamente receberam mais dignidade. E se nós promovemos esse trabalho, se nós desenvolvemos esse trabalho, por trás de nós está, sem dúvida alguma, nosso seráfico Pai São Francisco. Ele, mais do que ninguém, teve este olhar para com o mais pobre.
Ele mesmo fez a experiência do leproso e percebeu a partir do leproso que deveria haver uma transformação na sua própria existência, na sua própria vida, que esse leproso que era excluído da sociedade, esse leproso necessitava ser incluído. Então creio que a grande missão do Cefras, voltado para os diferentes clamores das pessoas mais empobrecidas, das pessoas mais pobres, a grande missão é tentar integrar de uma forma justa, de uma forma fraterna, todos os irmãos, todas as irmãs que possuem direito à vida, vida em plenitude. Cefras tem sem dúvida sua origem em São Francisco de Assis há mais de 800 anos. E São Francisco buscou a inspiração no próprio Evangelho quando ele quer viver como forma de vida o Evangelho de Cristo e o Cristo pobre crucificado, e ele, abraçando o leproso naquela época, faz já a sua opção de estar com os pobres e a serviço deles e cuidando dos pobres. Em São Paulo, sem dúvida, também esse serviço não é tão recente assim, porque esse convento, esta igreja, é de 1647 e esse ano são 370 anos. E pela história, pelos registros, nós sabemos que os frades, desde o começo, sempre tiveram assim uma presença muito marcante junto aos pobres, partilhando aquilo que os frades mesmo seja cultivavam ou ganhavam e também repartiam com os mais pobres. No entanto, no ano de 2000, e por isso celebramos os 17 anos do Cefras, no ano 2000, a província franciscana da Imaculada Conceição, num capítulo provincial, organiza toda a sua presença nesses 5 estados do Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo, onde ela se faz presente, e a missão na África. Ela organiza, se estrutura e cria departamentos para organizar seu trabalho de evangelização. Nós chamamos aquilo de plano de evangelização da província. E nesse plano de evangelização, o trabalho com os excluídos, com os pobres, com os menos favorecidos, a solidariedade franciscana com os empobrecidos, é organizada num departamento que se chama Departamento de Obras Sociais. Esse departamento organiza 3 grandes e bonitos e belos trabalhos que já existiam aqui no Convento de São Francisco. Um trabalho é o CEFRAN, Centro Franciscano de Luta contra a AIDS, que já aí passa dos 25 anos. Também a Educafro, a educação de afrodescendentes, a possibilidade de preparar jovens afrodescendentes para o ingresso nas universidades, também já existia, e também a comunidade missionária junto à população de rua. Então são basicamente esses 3 serviços, trabalhos que tinham à sua frente frades, cada um desses trabalhos tinha um frade à frente dele, que são então congregados nesse Departamento de Obras Sociais. Então em 2000, a partir desse capítulo provincial, os frades se sentam juntos e juntos começam a dar corpo a um trabalho de solidariedade, e aí começa realmente o Cefras. É nesse período, então, de 2000 a 2003, que inclusive a partir de assembleias, de retiros, de encontro de formação com frades e os trabalhadores também desses 3 trabalhos, vai se criando a consciência e se construindo o projeto do Cefras. O nome, a missão. Então, na missão do Cefras já aparece muito claro que ele não quer ser um serviço de assistencialismo, que seria um serviço de promoção da vida, de promoção humana, em que as pessoas que recorressem a esses serviços, a esses trabalhos dos frades, encontrassem espaço para serem protagonistas da sua própria história. É nesse período também que nós fomos desenvolvendo também a visão e os valores do Cefras. Eu nunca esqueço uma pergunta fundamental que foi feita numa dessas assembleias: que Cefras queremos? E nesse Cefras, então, que queremos, foi buscado aí os valores do Cefras, que são os valores evangélicos, que são os valores franciscanos, da solidariedade, da justiça, do cuidado com a vida, da promoção da vida, do respeito aos gêneros, a questão de gênero das pessoas também, a presença da mulher, a valorização da própria mulher,
Então, é nesse período que vai se construindo coletivamente, entre frades e colaboradores e voluntários, que vai se construindo praticamente aquilo que nós temos hoje como Cefras, né? Então, evoluiu bastante nesses anos todos, mas foram, assim, fundamentalmente esses 3 serviços de solidariedade, de compaixão, de doação e de cuidado com esses 3 grupos específicos de pessoas, né? E aí então foi se ampliando, aí nos capítulos seguintes foi tomando forma. Eu assumi como coordenador do Cefras no capítulo de 2003, fiquei à frente aí por mais 4 anos, depois aí veio o Frei José Francisco. Nestes 17 anos do Cefras eu tenho uma participação direta nesses trabalhos de 10 anos. Eu cheguei para dar prosseguimento às atividades iniciadas pelo Frei André no ano 2000, que ele foi o primeiro coordenador do Cefras, naquele triênio, e em 2003 veio o Frei Mário. No início nós tivemos lá uma organização dos trabalhos que já existiam ali em torno do Convento de São Francisco, e quando eu chego, os trabalhos que era a comunidade missionária, Cefran e Educafro, já havia feito uma caminhada, e nessa caminhada as necessidades levaram a alguns desmembramentos. Então, nesse momento, nós já tínhamos o trabalho com reciclagem, com as crianças e também com a população de rua especificamente. Então, a comunidade missionária, ela teve um desdobramento das suas atividades iniciais. E com isso, o processo também foi feito de organização da instituição. O primeiro plano de trabalho organizado foi construído durante o triênio que o Frei Mário foi o coordenador do Cefras, né? 2003, 2006. Quando eu chego no Cefras, eu encontro um projeto já em andamento e todo um trabalho a ser construído, já planejado para ser executado, propriamente, digamos assim, né? A primeira grande sistematização de todo o projeto, que seria o entendimento de um trabalho franciscano de solidariedade, mas levando em consideração também a conjuntura social que agora vai se tornando, porque o Cefras, ele não é uma iniciativa que eu diria só dos franciscanos, ele é também uma provocação da realidade social que nós vivemos e também das conquistas da política pública no Brasil. Então é um encontro de várias situações que vai provocando a organização do Cefras. Então, a partir do triênio de 2007 a 2009, as bases do trabalho franciscano de solidariedade já estavam lançadas. A partir desse momento, nós começamos, então, um trabalho de consolidação do que vem a ser o trabalho franciscano na área social. Com base naquela pergunta que norteou desde o início que Cefras queremos, então agora a grande preocupação é consolidar essas conquistas, toda essa construção que estava lançada, desde a participação dos trabalhadores, também o envolvimento com todas as realidades que demandavam a nossa presença solidária. Com isso, durante este período, nós fomos construindo então a consolidação dos serviços que antes se entendiam individualmente, cada serviço, não havia ainda uma consciência do que vem a ser o Cefras, porque cada serviço aos poucos vai se entrosando em equipe, né? E depois, no ano de 2009, para concluir essa etapa, este tempo, nós tivemos então a proposta de fazer o desmembramento institucional das realidades do trabalho social. Ou seja, foi então aprovada uma lei no Congresso Nacional, que é a 12.101, onde regulamentava e exigia maior clareza do trabalho social, ou seja, do trabalho social. Então, nós decidimos que, de hora em diante, o Cefras teria uma personalidade jurídica própria e que essa personalidade jurídica ia fazer a gestão de toda a nossa ação solidária. Por isso, então, foi feita a migração de todos os trabalhos que estavam na instituição religiosa para a Associação Franciscana de Solidariedade. Com isso, o trabalho não teve uma alteração na sua missão, nem no caráter
metodológico, mas com uma nova personalidade jurídica, possibilitando assim um dinamismo e também uma maior transparência nas questões de prestação de contas, enfim, dessa relação toda com a sociedade. Decisão de organizar a instituição com uma nova personalidade jurídica, começamos então um novo peregrinar de buscar toda a base de sustentação dos trabalhos. Levando em consideração os trabalhos que já tínhamos, então nós começamos a atender outras demandas que começaram a aparecer. Um dado importante que em 2012, uma Assembleia dos Franciscanos também decidiu que o Cefras deixaria de ser apenas um departamento de obras sociais, mas agora ele é uma frente de evangelização, onde que tem um caráter mais relevante diante de toda a ação que é promovida pelos franciscanos da nossa província, né? Nestes 17 anos, com todas as lutas, desafios e participação que nós temos desde os usuários dos serviços, trabalhadores, voluntários, todos os que contribuem para que essa ação possa ser realizada, no caso, os nossos parceiros, financiadores, doadores, enfim, todo esse trabalho, essa gama, essa rede de solidariedade, hoje sustenta um cenário do Cefras que nós podemos dizer que trabalhamos com 8 públicos diferentes, entre eles crianças, adolescentes, jovens, idosos e a população de rua, né? Catadores de material reciclável, portador de HIV/AIDS e imigrantes. São esses, então, um pouco dos públicos que nós estamos atendendo em nosso serviço de solidariedade. Nós estamos presentes em 3 estados da federação, no caso do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e nós temos um volume de atendimento diário em torno de 1.600. No quesito que nós estávamos colocando sobre a questão do desafio da sustentabilidade, nos últimos tempos o apelo social, a qualificação dos nossos serviços trouxe desafios novos. Nós tivemos ampliação do atendimento em vários serviços, sobretudo na população de rua, ofertando mais serviços. Nós tivemos o crescimento da questão dos idosos, por exemplo. As estatísticas todas dizem que a questão do trabalho com os idosos nos próximos anos ele será um desafio para toda a sociedade, porque nós estamos num processo de envelhecimento e também nós, na questão social, já estamos preocupados e nos organizando para ir ao encontro dessas perspectivas que teremos de futuro. Com isso, não estamos isentos, por exemplo, de buscar meios de sustentar e de buscar pessoas que possam ser colaboradoras, parceiras do Cefras nessas demandas, nessas questões que estão tocando a nossa porta. Com isso, nos últimos tempos, o Cefras, diante do cenário, sobretudo da crise econômica, social, política que nós estamos vivendo, um trabalho social que está inserido no meio da sociedade não fica imune dessas demandas. Portanto, hoje nós temos um desafio muito grande, que é manter essas obras que estão estruturadas e esses serviços que estão sendo prestados. Nos últimos tempos, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 50% em cima daquilo que nós vínhamos construindo nos últimos tempos. Olhando um pouco para o futuro, fica para nós o desafio de levar adiante e de responder a tantos apelos que nos interpelam no dia a dia. Nesse cenário desafiador que nós vivemos no Brasil neste momento, que é um cenário de muita incerteza, insegurança, tem as questões econômicas, sociais, políticas, mas, por outro lado, é um tempo de esperança também, porque temos pessoas que estão bastante engajadas conosco no dia a dia, no trabalho, no apoio, enfim, é um tempo que vislumbramos com um trabalho de consolidação. Gostaria, assim, de terminar dizendo que o sonho de São Francisco de um mundo mais fraterno, mais justo, em que inclusive a própria criação e a natureza toda fosse encarada como irmã e irmão, que nós do Cefras não perdêssemos este sonho de acreditar que um mundo mais justo, mais fraterno é possível,
E ele é possível a partir da solidariedade, é possível a partir do comprometimento de todos com todos e de rompermos aí as barreiras de um mundo cada vez mais egoísta, mais voltado para si mesmo, as pessoas, enfatizando cada vez mais o ter. Então que o Cefras seja sempre esse sinal profético de que é possível sim sonhar um mundo mais justo, mais fraterno, a partir da solidariedade. Queria, nesta ocasião, nesta oportunidade da celebração dos 17 anos do Cefras, dirigir uma palavra de gratidão a toda a fraternidade provincial pela proporção, por confiar a mim e aos demais confrades que compõem comigo a equipe que trabalha no Cefras. Em nome de todos nós, frades do Cefras, queremos agradecer à fraternidade provincial que nos apoia, que nos acolhe e que nos incentiva nesta ação. Queremos também agradecer todos que estão envolvidos nos trabalhos do dia a dia, ajudando não só operacionalmente nas atividades, mas também a pensar, organizar e corresponsabilizar, né, nas atividades do Cefras, que vai desde os trabalhadores que estão envolvidos com a contratação de trabalho, mas também tem os religiosos, os frades, as irmãs que trabalham conosco, os voluntários, enfim, todos os que trabalham no Cefras, independente da forma de trabalhar, mas que contribuem com a sua doação, com a sua dedicação em favor das pessoas que vêm até os nossos espaços buscando esse acolhimento solidário. Por outro lado, também não podemos deixar de agradecer todas as pessoas que apostam e acreditam e confiam no nosso trabalho, doando valores material, valores financeiros, que ajudam com que esse trabalho possa ter a dignidade que ele se apresenta hoje. E também não podemos deixar de fora as parcerias que nós temos, tanto do poder público, como também iniciativas da organização privada. Eu, particularmente, quero agradecer a todos e desejar o meu muito obrigado por todos esses anos de trabalho, de dedicação, e a todos a nossa saudação de paz e bem. Então, minha mensagem exatamente é de confiança, é de esperança, é de fé nesse trabalho que o Cefras realiza. Eu creio que todos os frades da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil sempre tiveram esse olhar, esse cuidado para com as pessoas mais empobrecidas, e o Cefras, sem dúvida alguma, é a expressão desse trabalho. Então quero assim parabenizar e pedir sobretudo a bênção de Deus sobre esse trabalho, para que a gente possa estar cada vez mais, como o Papa Francisco nos pede, estar nas periferias existenciais, levando esperança, levando vida, levando alegria a todas as pessoas necessitadas. Deus abençoe o Cefras, Deus abençoe os colaboradores, as colaboradoras, e Deus abençoe, sobretudo, os pobres que mais necessitam da bênção da nossa presença.